Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. Disposições preliminares. Artigo 1º. A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei em todo o território nacional. Artigo 2º. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Parágrafo 1º. A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária quando de sua utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo. Segundo, os bens do domínio dos estados, municípios, Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União e os dos municípios pelos estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa. Terceiro, é vedada a desapropriação pelos estados, Distrito Federal, territórios e municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do governo federal e se subordine à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização por decreto do Presidente da República. Artigo 3º. Podem promover a desapropriação mediante autorização expressa constante de lei ou contrato, inciso 1, os concessionários, inclusive aqueles contratados nos termos da Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 2. As entidades públicas. 3. As entidades que exerçam funções delegadas do poder público. E 4. As autorizatárias para a exploração de ferrovias como atividade econômica. Artigo 4º. A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda. Parágrafo único. Quando a desapropriação destinar-se à execução de planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo, a receita decorrente da revenda ou da exploração imobiliária dos imóveis produzidos poderá compor a remuneração do agente executor. Artigo 5º. Consideram-se casos de utilidade pública, alínea A, a segurança nacional, B, a defesa do Estado, C, o socorro público em caso de calamidade, D, a salubridade pública, E, a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência. F, o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica. G, a assistência pública às obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais. H, a exploração ou a conservação dos serviços públicos. E a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos, a execução de planos de urbanização, o parcelamento do solo com ou sem edificação para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética, a construção ou ampliação de distritos industriais. J. O funcionamento dos meios de transporte coletivo.
K. A preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza. L. A preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens móveis de valor histórico ou artístico. M. A construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios. N. A criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves. O. A reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária. P. Os demais casos previstos por leis especiais. Parágrafo 1º. A construção ou ampliação de distritos industriais, de que trata a alínea I do caput deste artigo, inclui o loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou locação dos respectivos lotes a empresas previamente qualificadas. Segundo, a efetivação da desapropriação para fins de criação ou ampliação de distritos industriais depende de aprovação prévia e expressa pelo poder público competente do respectivo projeto de implantação. Terceiro, ao imóvel desapropriado para a implantação de parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, não se dará outra utilização nem haverá retrocessão. Quarto, os bens desapropriados para fins de utilidade pública e os direitos decorrentes da respectiva imissão na posse poderão ser alienados a terceiros, locados, cedidos, arrendados, outorgados em regimes de concessão de direito real de uso, de concessão comum ou de parceria público-privada e ainda transferidos como integralização de fundos de investimento ou sociedades de propósito específico. Quinto, aplica-se o disposto no parágrafo 4º deste artigo nos casos de desapropriação para fins de execução de planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo, desde que seja assegurada a destinação prevista no referido plano. Artigo 6º. A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, governador, interventor ou prefeito. Artigo 7º. Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. Aquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuízo da ação penal. Artigo 8º. O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Artigo 9º. Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. Artigo 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de 5 anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. Neste caso, somente decorrido 1 ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração. Parágrafo único. Extingue-se em 5 anos o direito de proporação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do poder público. Artigo 10-A. O poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização,
Parágrafo 1º. A notificação de que trata o caput deste artigo conterá, inciso 1, cópia do ato de declaração de utilidade pública. 2. Planta ou descrição dos bens e suas confrontações. 3. Valor da oferta. 4. Informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta é de 15 dias e de que o silêncio será considerado rejeição. Parágrafo 2º. Aceita a oferta e realizado o pagamento, será lavrado o acordo, o qual será título hábil para a transcrição no registro de imóveis. Terceiro, rejeitada a oferta ou transcorrido o prazo sem manifestação, o poder público procederá na forma dos artigos 11 e seguintes deste decreto-lei. Artigo 10b. Feita a opção pela mediação ou pela via arbitral, o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializados em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão responsável pela desapropriação. Parágrafo 1º. A mediação seguirá as normas da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, e, subsidiariamente, os regulamentos do órgão ou instituição responsável. Segundo, poderá ser eleita Câmara de Mediação criada pelo Poder Público nos termos do artigo 32 da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015. Terceiro vetado. Quarto, a arbitragem seguirá as normas da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, e, subsidiariamente, os regulamentos do órgão ou instituição responsável. Do processo judicial. Artigo 11. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se houver, sendo outro o autor, no foro da situação dos bens. Artigo 12. Somente os juízes que tiverem garantia de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos poderão conhecer dos processos de desapropriação. Artigo 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação ou cópia autenticada dos mesmos e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. Parágrafo único. Sendo o valor da causa igual ou inferior a 2 contos de réis, dispensam-se os autos suplementares. Artigo 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens. Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito. Artigo 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o artigo 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará emiti-lo provisoriamente na posse dos bens. Parágrafo 1º. A emissão provisória poderá ser feita independentemente da citação do réu, mediante o depósito, alínea A, do preço oferecido, se este for superior a 20 vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial. B. Da quantia correspondente a 20 vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido. C. Do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior.
D. Não tendo havido a atualização a que se refere o inciso C, o juiz fixará, independentemente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. Parágrafo 2º. A alegação de urgência que não poderá ser renovada obrigará o expropriante a requerer a emissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 dias. Terceiro, excedido o prazo fixado no parágrafo anterior, não será concedida a emissão provisória. Quarto, a emissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. Artigo 15-A. No caso de emissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de 6% ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da emissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. Parágrafo 1º. Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. Segundo, não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a 0. Terceiro, o disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim as ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do poder público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença. Artigo 15-B. Nas ações a que se refere o artigo 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até 6% ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição. Artigo 16. A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens. A do marido dispensa a da mulher. A de um sócio ou administrador, a dos demais, quando o bem pertencer à sociedade. A do administrador da coisa, no caso de condomínio, exceto o de edifício de apartamento, constituindo cada um propriedade autônoma. A dos demais condôminos e a do inventariante, e, se não houver, a do cônjuge, herdeiro ou legatário, detentor da herança, a dos demais interessados, quando o bem pertencer a espólio. Parágrafo único. Quando não encontrar ou citando, mas ciente de que se encontra no território da jurisdição do juiz, o oficial portador do mandado marcará desde logo hora certa para a citação, ao fim de 48 horas, independentemente de nova diligência ou despacho. Artigo 17. Quando a ação não for proposta no foro do domicílio ou da residência do réu, a citação far-se-á por precatória, se o mesmo estiver em lugar certo, fora do território da jurisdição do juiz. Artigo 18. A citação far-se-á por edital se o citando não for conhecido ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ou ainda no estrangeiro, o que 2 oficiais do juízo certificarão. Artigo 19. Feita a citação, a causa seguirá com o rito ordinário.
Artigo 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço. Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. Artigo 21. A instância não se interrompe. No caso de falecimento do réu ou perda de sua capacidade civil, o juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará curador ad lide, até que se lhe habilite o interessado. Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento ou perda da capacidade, a investidura do curador ad lide poderão ser ratificados ou impugnados por ele, ou pelo representante do espólio, ou do incapaz. Artigo 22. Havendo concordância sobre o preço, o juiz o homologará por sentença no despacho saneador. Artigo 23. Findo o prazo para contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até 5 dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendíveis para a fixação da indenização, as enumeradas no artigo 27. Ser-lhe-ão abonadas como custas as despesas com certidões e, a arbítrio do juiz, as de outros documentos que juntar ao laudo. Parágrafo 2º. Antes de proferido o despacho saneador, poderá o perito solicitar prazo especial para a apresentação do laudo. Artigo 24. Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á na conformidade do Código de Processo Civil. Encerrado o debate, o juiz proferirá sentença fixando o preço da indenização. Parágrafo único. Se não se julgar habilitado a decidir, o juiz designará desde logo outra audiência que se realizará dentro de 10 dias a fim de publicar a sentença. Artigo 25. O principal e os acessórios serão computados em parcelas autônomas. Parágrafo único. O juiz poderá arbitrar quantia módica para desmonte e transporte de maquinismos instalados e em funcionamento. Artigo 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado. Parágrafo 1º. Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação, as úteis quando feitas com autorização do expropriante. Segundo, decorrido prazo superior a 1 ano a partir da avaliação, o juiz ou tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Artigo 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender especialmente à estimação dos bens para efeitos fiscais, ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário, à sua situação, estado de conservação e segurança, ao valor venal dos da mesma espécie nos últimos 5 anos e à valorização ou depreciação diária remanescente, pertencente ao réu. Parágrafo 1º. A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido, condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre 0,5% e 5% do valor da diferença, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. Segundo, a transmissão da propriedade decorrente de desapropriação amigável ou judicial não ficará sujeita ao imposto de lucro imobiliário.
Terceiro, o disposto no parágrafo 1º deste artigo se aplica, inciso 1, ao procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo de desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária. 2. As ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta. Quarto, o valor a que se refere o parágrafo 1º será atualizado a partir de maio de 2000, no dia 1º de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do respectivo período. Artigo 28. Da sentença que fixar o preço da indenização, caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante. Parágrafo 1º. A sentença que condenar a fazenda pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Segundo, nas causas de valor igual ou inferior a 2 contos de réis, observar-se-á o disposto no artigo 839 do Código de Processo Civil. Artigo 29. Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á em favor do expropriante mandado de emissão de posse, valendo a sentença como título hábil para transcrição no registro de imóveis. Artigo 30. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido, em caso contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei. Disposições finais. Artigo 31. Ficam subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado. Artigo 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro. Parágrafo 1º. As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores depositados quando inscritas e ajuizadas. Segundo, incluem-se na disposição prevista no parágrafo 1º as multas decorrentes de inadimplemento e de obrigações fiscais. Terceiro, a discussão acerca dos valores inscritos ou executados será realizada em ação própria. Artigo 33. O depósito do preço fixado por sentença à disposição do juiz da causa é considerado pagamento prévio da indenização. Parágrafo 1º. O depósito far-se-á no Banco do Brasil ou, onde este não tiver agência, em estabelecimento bancário acreditado, a critério do juiz. Segundo, o desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% do depósito feito para o fim previsto neste e no artigo 15, observado o processo estabelecido no artigo 34. Artigo 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e publicação de editais, com o prazo de 10 dias para conhecimento de terceiros. Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo. Artigo 34-A. Se houver concordância reduzida a termo do expropriado, a decisão concessiva da emissão provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. Parágrafo 1º. A concordância escrita do expropriado não implica renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado em juízo. Segundo, na hipótese deste artigo, o expropriado poderá levantar 100% do depósito de que trata o artigo 33 deste decreto-lei.
Terceiro, do valor a ser levantado pelo expropriado, devem ser deduzidos os valores dispostos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 32 deste decreto-lei, bem como, a critério do juiz, aqueles tidos como necessários para o custeio das despesas processuais. Artigo 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Artigo 36. É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação própria, de terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessários à sua realização. O expropriante prestará caução quando exigida. Artigo 37. Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica pela desapropriação de áreas contíguas terá direito a reclamar perdas e danos do expropriante. Artigo 38. O réu responderá perante terceiros e por ação própria pela omissão ou sonegação de quaisquer informações que possam interessar à marcha do processo ou ao recebimento da indenização. Artigo 39. A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses e não se interrompe pela superveniência destas. Artigo 40. O expropriante poderá constituir servidões mediante indenização na forma desta lei. Artigo 41. As disposições desta lei aplicam-se aos processos de desapropriação em curso, não se permitindo, depois de sua vigência, outros termos e atos além dos por ela admitidos, nem o seu processamento por forma diversa da que por ela é regulada. Artigo 42. No que esta lei for omissa, aplica-se o Código de Processo Civil. Artigo 43. Esta lei entrará em vigor 10 dias depois de publicada no Distrito Federal e 30 dias nos estados e território do Acre, revogadas as disposições em contrário. Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação. Artigo 1º. A desapropriação por interesse social será decretada para promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem-estar social, na forma do artigo 147 da Constituição Federal. Artigo 2º. Considera-se de interesse social, inciso 1, o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem correspondência com as necessidades de habitação, trabalho e consumo dos centros de população a que deve ou possa suprir por seu destino econômico. 2. A instalação ou a intensificação das culturas nas áreas em cuja exploração não se obedeça a plano de zoneamento agrícola. 3. O estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola. 4. A manutenção de poceiros em terrenos urbanos, onde, com a tolerância expressa ou tácita do proprietário, tenham construído sua habilitação, formando núcleos residenciais de mais de 10 famílias. 5. A construção de casas populares. 6. As terras e águas suscetíveis de valorização extraordinária pela conclusão de obras e serviços públicos, notadamente de saneamento, portos, transporte, eletrificação, armazenamento de água e irrigação, no caso em que não sejam ditas áreas socialmente aproveitadas. 7. A proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de reservas florestais. 8. A utilização de áreas, locais ou bens que, por suas características, sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades turísticas.
Parágrafo 1º. O disposto no item 1 deste artigo só se aplicará nos casos de bens retirados de produção ou tratando-se de imóveis rurais cuja produção, por ineficientemente explorados, seja inferior à média da região, atendidas as condições naturais do seu solo e sua situação em relação aos mercados. Segundo, as necessidades de habitação, trabalho e consumo serão apuradas anualmente segundo a conjuntura e condições econômicas locais, cabendo o seu estudo e verificação às autoridades encarregadas de velar pelo bem-estar e pelo abastecimento das respectivas populações. Artigo 3º. O expropriante tem o prazo de 2 anos a partir da decretação da desapropriação por interesse social para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado. Artigo 4º. Os bens desapropriados serão objeto de venda ou locação a quem estiver em condições de dar-lhes a destinação social prevista. Artigo 5º. No que esta lei for omissa, aplicam-se as normas legais que regulam a desapropriação por unidade pública, inclusive no tocante ao processo e à justa indenização devida ao proprietário. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Obrigada pela companhia e até a próxima.